casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignados-se, e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E os deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Pai querido, aplica a revelação da Tua Palavra aos nossos corações nessa noite. Que não saiamos desse lugar sem identificar a Tua Palavra falando conosco. Que nós possamos receber, que nós possamos possuir a Tua Palavra como quem adquire um tesouro, que esse tesouro faça parte da nossa vida e que nós possamos viver essa vida com as facilidades que são mostradas através daquele que obedece a Tua Santa Palavra. Que ao vivermos a nossa vida, tomemos a Palavra como nosso padrão para a tomada de decisões, para falarmos, calarmos, sentirmos, pensarmos, que a Tua Palavra seja o esteio do Teu povo. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Jesus no templo. Nós temos falado muito sobre a questão do templo. E eu queria que os irmãos me ajudassem. Um dos irmãos queria pedir para abrir a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16. E o outro irmão ou irmã, 1 Coríntios 6, 19. Para que nós confirmemos na palavra de Deus que tempo é esse? Que tempo é esse sobre o qual a palavra de Deus ela quer nos ensinar? Nós não temos liberdade, irmãos, de pregar sem que a própria palavra explique a própria palavra. Se nós pegarmos a Bíblia e tirarmos um versículo sem o seu contexto, nós podemos falar as maiores heresias. É só a gente pensar que em nome de Deus, o homem tem matado pessoas. Guerras têm se estabelecido em nome de Deus, porque simplesmente as pessoas querem muitas vezes pegar os versos da palavra sem contexto, ou pegar simplesmente aquilo que lhes diz respeito, que lhes atende. Mas o que nós queremos como igreja do Senhor é pregar todo o conselho da sua palavra. Quem achou, por favor, 1 Coríntios, que pode ler com voz de trovão, 1 Coríntios 3,16, por favor. Ninguém achou? Ou não tem voz de trovão? Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Outro, 6,19. 6,19 agora. Também pode ler. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, devenientes de Deus e que não sois de vós mesmos? Amém? Então quem é o templo? O templo somos nós. Agora eu quero que você entre comigo nesse texto e você imagine Jesus não entrando aqui nesse terraço, não entrando ali na igreja batista, ou na congregação metodista, ou na igreja cristã maranata, ou na wesleyana aqui na Ilha da Conceição. Mas eu quero que você imagine Jesus entrando no seu coração. Esse é o templo, segundo aquilo que nós acabamos de ler na palavra. Jesus está entrando no seu coração. Gente, muitas vezes fala desse texto
para justificar o fato de nós não vendermos nada dentro da casa de Deus. Amém. Isso é bênção para nós. A casa de Deus, como nós vamos ver aqui, é um lugar de oração, com toda certeza. Mas nós não podemos esquecer que a nova aliança, ela nos traz o entendimento de que o templo somos nós. Então quero que você imagine, e se você quiser, abra o seu coração, porque Jesus vai entrar, e vamos ver aquilo que Ele quer fazer no nosso coração, vamos ver aquilo que Jesus ele quer fazer na nossa vida. Amém? O início do capítulo 21 de Mateus, Jesus ele é entronizado como rei. É a passagem que ela é conhecida com a epígrafe, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A primeira coisa que já foi feita por cada um de nós que aqui está é entronizar Jesus como rei da sua vida e do seu coração. Esse é o primeiro passo. É o passo que nós demos quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós entronizamos a Jesus como o rei da nossa vida. E olha só o que acontece na nossa vida quando nós o entronizamos como rei. A obra de Deus não para por aí. A obra de Deus, ela não fica somente em nós termos a Jesus como o nosso rei. A obra, ela continua. E a epígrafe desse texto diz assim: a purificação do templo. Depois que Jesus ele é entronizado por você e por mim como rei da nossa vida, ele entra no nosso coração e o objetivo de Jesus é purificar o templo, é purificar a mim e a você. Nós vamos dar um nome para esse processo que acontece, que é o que a gente comumente chama de processo de libertação. Nós precisamos de libertação, não somente aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que usa droga, aquela pessoa que joga e que gasta o dinheiro do que era para ser colocado dentro de casa com o jogo, enfim. Todos nós precisamos passar por esse processo de libertação. Se você diz que Jesus é o rei da sua vida, pode ter certeza, ele vai entrar e o desejo dele é purificar a sua vida. Olha o que Jesus ele encontrou. Quando ele entrou no templo de Deus, ele expulsou os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam poucos. É chocante, é impactante quando você pensa que dentro de você tem tudo isso. Dentro de você tem cambista, dentro de você a venda, a compra, enfim. E Jesus ele se encarrega de expulsar tudo isso, porque ele vai dizer que a casa dele não é o seu coração, é um lugar de oração. E quem é que são esses cambistas? Cambistas são aqueles que trocam, né? Cambiar é trocar. Existem muitas coisas dentro de nós que nos levam a trocar a bênção de Deus por outras coisas. Havia quem comprasse no templo, havia quem vendesse. E às vezes a gente compra coisas para a nossa vida, e eu não estou dizendo de coisas materiais simplesmente. A gente adquire coisas para nós que nos afastam de Deus. Às vezes a gente vende coisas que são preciosas trocando por coisas de valor inferior. Sabe aquele dia que você está bem, aí você se aproximou de uma pessoa e você saiu triste, você se sentiu carregado. Jesus, ele, quando entra no nosso coração, ele quer expulsar esse tipo de ação que Satanás ele tenta contra nós. Nós vamos ver mais à frente, eu quero até exemplificar situações que acontecem conosco, que eu preciso te alertar, eu preciso te despertar, que são investidas de Satanás contra a sua vida. Satanás quer que o seu coração seja um lugar de troca, seja um lugar confuso, seja um lugar perturbado, a ponto de Jesus entrar. É a única vez que a gente vê Jesus tão indignado. Jesus ele fica indignado quando ele olha o seu coração e não vê no seu coração um lugar de intimidade com ele. E olha que coisa maravilhosa, ele expulsou todo mundo dali. Esse é um processo que nós abraçamos um dia. Nós entronizamos Jesus como rei, mas nós queremos que ele expulse de nós tudo isso que nos perturba.
Tudo isso que rouba a nossa paz. Às vezes você compra uma coisa e se sente roubado porque você comprou um produto que não é aquilo que o produto é, aquilo que a gente chama de propaganda enganosa. Muita coisa que você quis adquirir na sua vida não valeu a pena. Mas quando Jesus ele vem, ele expulsa tudo isso e ele faz valer a pena, porque ele passa a habitar no nosso coração. Depois que acontece essa libertação, depois que Jesus ele expulsa, né, os cambistas, aqueles que vendiam, que compravam no templo, o verso 14, ele diz assim: foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Então o nosso coração deixa de ser esse lugar perturbado, em que tudo nos afeta, tudo nos entristece, qualquer coisa que a gente ouve nos põe para baixo, qualquer coisa que a gente sente nos descontrola, qualquer coisa que a gente ouve se apodera de nós e a gente já não consegue ter comunhão com Deus. Jesus ele faz o papel de nos libertar disso tudo, e o nosso coração, esse templo de Deus, passa a ser um lugar de cura. Glória a Deus por isso, porque o que entra e que a gente não consegue, às vezes entra uma circunstância na nossa vida e a gente não consegue enxergar Deus naquilo, mas Jesus ele se encarrega de expulsar os cambistas para que a gente passe a enxergar o plano dele para nós. A palavra fala que entraram ali também coxos. Às vezes a nossa caminhada não é uma caminhada constante. Você às vezes acorda, você está muito bem. Às vezes você acorda, você não quer ver ninguém, você não quer viver, você não quer sair para fazer o que você precisa fazer, porque você está amedrontado, você está preocupado, você está arrasado, você está de mau humor, enfim. Mas o nosso coração, quando Jesus ele entra, quando Jesus entra no templo, o nosso coração passa a ser um lugar de cura. O nosso coração passa a ser a sede dos milagres do Senhor. Deus vai operando. Quem nunca entrou num culto triste saiu alegre. Quem nunca entrou na presença de Deus e foi transformado por aquilo que o Espírito Santo operou. O desejo do Senhor é sempre fazer isso conosco, transformar a nossa realidade. O nosso lugar, que antes era de perturbação, em que tudo nos movia e que tudo nos afastava de Deus, passa a ser um lugar de cura, passa a ser um lugar especial. Esse é o seu coração a partir do tratamento que o Espírito Santo nos dá. É isso que a gente está chamando de terapia de Cristo. É Jesus entrar no templo e fazer a obra. Se você diz que o Senhor é o rei da sua vida, a sua história como rei não para por aí. O rei vai entrar e vai colocar, vai imprimir em você a cultura do reino. Então o que antes era um lugar, né, de tristeza, de angústia, de depressão, de opressão, passa a ser um lugar de cura. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele fala assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O seu coração tem sido sede do quê? Cuidado com os ladrões. Cuidado com os ladrões. Você toma cuidado, não é? Quando você vai em um determinado lugar, você tira o relógio, você troca a aliança, bota a aliança do Saara, tira a aliança de ouro. Enfim, você toma certos cuidados para não ser roubado. Você precisa fazer isso ao nível da sua alma também. Toma muito cuidado, porque existe um covil de ladrões no nosso coração querendo roubar aquilo que Deus coloca. Então, todas as vezes que a gente cultua o nome do Senhor, todas as vezes que a gente se reúne em torno do nome do Senhor, nós precisamos permitir que Jesus entre e expulse isso da nossa vida. Em nome de Jesus. Infelizmente, nós fomos aprendendo de maneira errada a perceber o processo de libertação, assemelhando esse processo ao processo de exorcismo. A gente acha que quem precisa de libertação é quem está estrebuchando no chão. Se a pessoa começa a espuxar, essa pessoa precisa de libertação. Eu já enfrento isso há muitos anos, sempre querendo fazer um culto de libertação, que as pessoas chamam de cura interior, transformação da alma, e as pessoas sempre pensam assim: eu vou chamar aquele camarada da minha família que é complicado isso, como se as pessoas não precisassem dessa libertação.
E esse é um vício que nós crentes temos de achar que libertação é o que o outro precisa. Quem precisa de libertação é o outro. Eu não preciso de libertação. Quando na verdade, irmãos, Satanás ele tem o intuito de entrar muitas vezes sutilmente, até achando que ele não pode ser percebido, tentando fazer, né? Porque o ladrão ele tem essa característica, ele quer entrar sutilmente. O ladrão vai ligar para sua casa e dizer: olha, estou passando aí daqui a meia hora para te assaltar. Ele tenta fazer isso sutilmente. É uma coisa que o Gabriel falou, eu entendi diferente, pronto, acabou comigo. Olha o ladrão aí. Você deu ouvido a alguma coisa que você não deveria ter ouvido. Você prestou atenção no que não deveria ter prestado. Você fez aquilo que não deveria fazer, porque você fez segundo aquilo que fulano de tal te disse. Enfim, nós precisamos tomar muito cuidado. E quando Jesus fala está escrito, eu adoro essa expressão de Jesus, porque a nossa vida, a vida do nosso mestre foi sempre pautada na palavra. Quando ele teve a experiência, não é, do jejum e da tentação no deserto, Jesus ele venceu Satanás sempre dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E no que você tem pautado as decisões da sua vida? Você tem respaldado aquilo que você faz ou deixa de fazer pela palavra do Senhor? Jesus está nos ensinando que se nós queremos fazer do nosso coração uma casa de oração, de intimidade com o Senhor, nós precisamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos viver segundo a palavra de Deus, sendo pedras vivas. Depois eu vou dar referência para você onde é que está isso. E sendo como cartas lidas por todos os homens. Depois eu também vou te dar essa referência. Você deve ser uma pedra viva do templo do Senhor. Quando as pessoas querem conhecer Jesus e ainda não o conhecem, ainda não tiveram uma experiência, a percepção, a identidade que as pessoas vão ter com Jesus é a partir de você que diz que crê em Jesus. Bom, o Márcio diz que crê em Jesus, então vamos ver a vida dele. A sua vida pode ser uma carta lida por todos os homens, ou a sua vida é um livro fechado que ninguém pode ler e me dá aqui, né? Hoje em dia é muito comum a coisa do celular ser tão pessoal e privada que você não mostra muitas vezes para a pessoa que está do seu lado, que a sua esposa não pode pegar, porque ali tem coisa secreta. O crente não tem vida secreta, a nossa vida é um livro aberto, não porque a gente se expõe, mas porque Jesus ele se expôs por nós, morreu por nós, e nós fomos transformados por ele. Aquilo que era pecado, né? Esse coração que era covil de ladrões passou a ser a terra do Senhor em nós. É quem habita hoje, em nós é o Senhor. Então o nosso coração deixou de ser um covil de ladrões para ser casa de oração. E quando a gente fala de oração, a gente não está falando de um ritual, a gente não está falando de juntar as mãozinhas e se ajoelhar, a gente não está falando simplesmente daquilo que a gente faz às vezes no meio do culto, que a gente diz: Senhor, nós te glorificamos e dizemos palavras de amor ao nosso Deus. Nós estamos falando de uma vida de oração, de um estilo de vida, de intimidade com o Senhor. O seu coração deve ser um lugar de diálogo com o Eterno durante toda a sua vida. Você está ouvindo a minha voz, mas é preciso que além da minha voz, você ouça a voz do Senhor. Ouça o Espírito Santo confirmando ou não aquilo que está sendo falado. Eu não quero que você concorde com aquilo que eu falo. Eu preciso que o Espírito Santo testifique no seu coração o que vem de Deus, ou não. A palavra fala dos bereanos como aqueles que observavam a palavra quando chegavam em casa depois de um culto, para ver se aquilo que o pregador tinha falado confirma ou não. Esse deve ser o nosso comportamento. Meus irmãos, como tem estado o nosso coração? Como tem estado a nossa vida? Será que tudo tem nos perturbado? Será que tudo tem nos descontrolado? Será que tudo tem... Nós precisamos perceber o que está acontecendo com a gente. E aí, eu não vou dizer que esse processo vai ser totalmente confortável, mas ele é confiável. Quando a minha mãe mentia para mim, dizer que era mercúrio e era mertiolate, né? Eu não gostava, mas que resolvia. Ela sempre dizia que não ia arder, que era mercúrio, mas era mentira, ela era sempre mertiolate. Ardia. Eu não posso te prometer que o que eu vou pregar, segundo a palavra de Deus, vai massagear o seu ego. Eu não posso te prometer que você vai voltar para casa e não vai ficar pensando um pouco na sua vida.
Porque quando esse entendimento entrou no meu coração de que o templo somos nós e que Jesus entrou no templo e fez tudo aquilo, eu me choquei.